Gente, tudo em paz? Bem-vinda, Luci, seja bem-vinda. Muita paz para todos, sejam todos bem-vindos, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar a tarefa de hoje, dando continuidade à nossa temporada, né? Jesus querido, Mestre amado, nós agradecemos muito, Senhor, por mais esta noite, mais esta possibilidade de estarmos estudando entre amigos queridos, encarnados e desencarnados, presenciais e virtuais, procurando compreender um pouco melhor os teus ensinamentos, buscando construir em nosso próprio coração os recursos necessários para que possamos adentrar o mundo de regeneração em paz e harmonia com o ambiente, com a natureza, com a humanidade, com o nosso próprio íntimo, a fim de prosseguirmos aprendendo sob nova perspectiva, sem tantas dores, sem tanto sofrimento, com muito mais amor e paz, conforme o Senhor preparou para nós. Abençoa, Senhor, a todos nós, a toda a humanidade, e ser conosco hoje, como sempre, porque muito necessitamos da Tua presença entre nós. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar as nossas atividades, né? A gente está aí já na terceira semana, passa rápido, né? Quando a gente assusta, passou, né? E nós estamos desenvolvendo o tema as várias moradas da casa do Pai, né? Um pedacinho só do versículo 2 do capítulo 14 de João. As 2 primeiras semanas a gente fez a contextualização, né? E aí foram dúvidas, pipocou bastante na primeira semana, na segunda a gente dedicou a esclarecer um pouco melhor alguns pontos que ficaram, e hoje nós vamos querer começar essa reunião, até a título de gratidão também a Kardec, com a citação do livro que a gente falou semana passada, Cartas e Crônicas, do Irmão X, né? Nós falamos Humberto de Campos, mas ele assina como Irmão X esse livro aqui, e é o capítulo 28, que até o Geraldo, que estava na sala virtual, ajudou a gente a localizar, né, Geraldo? Obrigadão. E é um capítulo, né, gente? Mas o que eu fiz? Dei uma resumida, peguei algumas frases mais importantes, só para nos ajudar a lembrar, porque afinal de contas, o ensinamento mais importante do capítulo 14, se a gente puder colocar assim, é a vinda do Consolador, sem dúvida, né? Dentre as revelações que Jesus faz, lembrando aqui que ele está no último diálogo dele com os discípulos, antes de ser preso, né, ser condenado e sacrificado. Então, as revelações que ele faz aqui são fortes, né? E muitas delas a gente ainda está apanhando até hoje para entender. Como essa das várias moradas na casa do Pai. Como mudou o pensamento da humanidade nos últimos 2000 anos acerca desse assunto, né? Não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Então, em homenagem a Kardec e ao Paráclito, o Consolador prometido, eu vou sacrificar vocês. Vou começar a ler, tá? Mas é uma leitura rápida, a gente dá uma paradinha, resumir em uma página, algumas frases soltas. O capítulo deve ter aí umas 4 páginas ou 5, mais ou menos. Recomendo a leitura porque é belíssimo, né? E a gente tem uma boa noção de quem é Kardec lá. Essa é uma reunião, o Humberto Campos está narrando uma reunião que ocorreu no plano espiritual na noite de 31 de dezembro do ano 1779. Olha só, último dia do último mês, né, do ano de 1779. Ele está na véspera de começar um 1780, né? Como é que é? 10 anos antes dele voltar para cá, né? Tá certo.
da Revolução Francesa. Aí o Cláudio está trazendo componentes políticos aí, não pode nem me cutucar nessa área, porque eu peço a Deus todo dia para me proteger, para eu não me arrastar, porque se eu começo a falar dessa área, eu faço igual, sabe o perturbar-se da semana passada? Eu não consigo falar sem me perturbar. Eu me perturbo, né? Mas aí, vamos lá, né? Olha só o que acontece. Espíritos sábios e benevolentes. Grifei isso aqui, lembrei da Cristina na hora. Questão número 100, né? Da 100 a 113 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a escala dos espíritos. E tem as 3 ordens, né, gente? 10 classes, 3 ordens, né? E espíritos sábios e benevolentes está na segunda ali, né? Está quase alcançando a condição de espírito puro. Falta um passinho. Oi? Os bons espíritos, né, Cristina? Então ele fala aqui, ó, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcar a entrada significativa do novo século. Que novo século? 19. Por que ele está marcando isso? Porque o 19 vai preparar a chegada do terceiro milênio, né? É isso que vai argumentar aqui. Os objetivos: para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Então, vocês lembram aí que a gente comentou da ponte levadiça? É como se de repente, naquela reunião que já é no plano espiritual, o céu se abrisse e descesse, né, uma estrada de luz, como se fosse uma ponte levadiça, e por ela, né, começasse a passar inúmeras estrelas resplendentes, alcançando o solo delicado. Olha como que ele fala. Onde eles estavam no plano espiritual, o solo é delicado. É uma região boa, né, gente? Onde essa reunião ocorreu. Apesar de que tinha a presença de vários encarnados em desdobramento durante o sono físico, inclusive o Napoleão, né, que o título do capítulo é Kardec e Napoleão. Alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos nimbados de claridade celestial. Não é espírito pequeno, não. É uma turma grande que desceu lá, né? Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se. Vocês estão achando que é Jesus, né? Não, é Kardec. É Kardec descendo no meio dessa turma aí, com uma autoridade, com um brilho, com uma luz, né? Com uma radiação, e a multidão. Ele leva quase metade do capítulo descrevendo as pessoas que estavam presentes, as pleiades de espíritos que estavam presentes, né, nessa reunião no plano espiritual. O céu, de novo, pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este, à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Ciclo de conhecimento. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Aí é Jesus, né, gente?
Aí é Jesus apresentando a Napoleão e aquela multidão, Kardec. Esse é o apóstolo da fé, que desceu para cumprir a missão do Consolador, né? Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável assembleia se dissolvia. Reduzir em duas frases a palavra de Jesus lá, que leva 2 páginas, tá, gente? Tem 2 páginas de Jesus orientando Napoleão e admoestando ele, porque sabia, né, das dificuldades que poderia passar o imperador encarnado na Terra, né? O apóstolo que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon. Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Resumido, nosso preito de gratidão a Kardec, né, e ao Consolador, que se concretizou na face do planeta, e concluímos assim o nosso estágio da contextualização do ensinamento, tá ok? Tem alguma coisa que vocês querem comentar sobre a contextualização? São aqueles 3 versículos, né? João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Seu Celso, não consegui nem escutar o que o senhor falou. O microfone aqui está um pouco alto. Aí a Dudinha vai levar para o senhor. Por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Esse livro que você falou é há 2000 anos? Não, esse livro que eu acabei de ler chama Cartas e Crônicas. Aqui o Irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, né? Não, então esse livro não tem, não. Não tem, não? Mas tem, acho que acha ele fácil na internet. Se o senhor quiser, eu acho que eu não trouxe, o Celso, porque eu estava com a mala cheia, pesada. Não, tudo bem, só que... Posso trazer semana que vem para emprestar, se o senhor quiser, tá? Porque é lindo esse capítulo, gente. Vale a pena. Ele não é grosso, não, né? Não é muito grosso, não, né? E tá bom, tá bom. Eu vou digitalizar esse capítulo e mando para o senhor pelo WhatsApp, tá? Que aí fica tranquilo, né? Porque são capítulos independentes, né, Cláudia? Dá para ler esse capítulo, gente. É um preito assim, eu achei tão lindo, tão delicado, como o Humberto de Campos narra essa chegada de Kardec, né? Kardec cresceu aos meus olhos naquela hora ali. Porque a gente trata ele tão nosso irmão assim, né? A gente trata Kardec como se fosse o Celso, aqui sentado junto com a gente na reunião, né? Batendo papo e tudo. Então a gente fica assim, né? É mais um colega, mais um amigo aqui na reunião. Gente, Kardec é um espírito grande, viu? Um espírito, como a gente vê aqui na narrativa do Humberto de Campos, um espírito muito especial, tá? Ju. Oi, Cristiane. Mas é porque ele se fez assim para nós, né? Exato. O processo do Kardec, ele tratou tudo com tanta simplicidade. E eu digo humildade também. Ele não se colocou num patamar, não, no patamar devido, não. Ele, para mim,
ele seguiu exatamente os preceitos do Cristo. Com certeza. Ele teve uma atitude assim, ele não quis ter visibilidade. Ele teve até uma visibilidade como pedagogo, sim, como tradutor, sim, né, como professor. Escritor, né? Ele tem um nome. Ele tem um nome na França que não é esquecido, né? Isso. O túmulo dele é visitado também pelo Hippolyte Léon, não só por Kardec. Tem pessoas que visitam Hippolyte, né? Então, mas ele não teve como impedir isso, né? Discípulo de Pestalozzi, e aí vai. Mas isso que você falou aí, eu comungo com você. Passa essa sensação. Só que Humberto de Campos propositalmente descreve quem o acompanhava, para dizer o quê? Vocês receberam na Terra uma autoridade espiritual. Exatamente. Vocês não receberam uma pessoa comum. Porque não poderia ser uma pessoa comum para trazer a terceira revelação. O Consolador. Tanto que quando foi dito a ele, se ele não conseguisse, já tinha outro pronto para vir. Isso. Porque a revelação viria naquele momento. De qualquer jeito. Com Kardec, ou outro. Né? Agora ele se fez... Ele aceitou o convite e ele deu conta. Isso. Então, essa sensação sua é muito interessante, porque passa essa sensação assim, é igual o seu Celso está aqui. Porque eu achei até interessante você dar o exemplo do Celso. Eu deve estar pensando... É que o senhor é a autoridade. Ele deve estar pensando assim, porque eu arrisco a dizer que aqui no abrigo todo mundo tem pelo Celso um carinho muito grande, né? Com certeza. Um respeito pelo trabalho dele, pelo tempo que ele está aqui na casa, pela contribuição dele, né? Então não é pouca coisa não, viu, seu Celso? Isso. Mas aí a gente vê nessa descrição o cuidado da espiritualidade, não é para dizer quem veio junto, quem fez companhia, porque não pode ser qualquer pessoa, né? Então fica aqui o nosso carinho, o nosso fechamento do contexto, tá, gente? Vamos embora para o universo. Os espíritos me deram um chá de cadeira, vocês viram? 2 semanas eu aqui naquela vontade de falar do universo. Mas calma, Jussara, ainda não é a hora. Aí na 3ª semana chegou a hora, né? Mas antes de começar com ligeiras informações, né, que a gente coletou na internet, informações, dados mesmo, normais do universo, para a gente ter essa noção, vamos começar primeiro com o Livro dos Espíritos, questão 27, para a gente depois comparar o que a ciência está falando, se tem a ver com o que a doutrina espírita apresentou em 1857, né? E nós vamos falar da ciência de 2026. Né? Olha só para vocês verem que interessante. Questão número 27 está na parte 1ª, capítulo 2º, que trata dos elementos gerais do universo, no item que chama Espírito e Matéria. Começa lá na questão 21, eu vou ler só a 27 e nem vou ler ela inteira, ela é um pouco grande, mas os pedaços que nos interessam, tá? A pergunta de Kardec foi a seguinte: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos responderam: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Né? Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Então, aqui eles acrescentaram, né? Vamos dizer, então, que os 3 elementos gerais do universo são Deus, Espírito e fluido cósmico universal. Que desse fluido cósmico vai gerar todo tipo de matéria que a gente possa imaginar, né? Aí, no final, na conclusão dessa resposta, vou saltar aqui um pedação, ele conclui assim: esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Esse ponto é fundamental para nós, porque com essa citação aqui,
nós vamos compreender o que a ciência hoje está chamando de matéria escura, que é um dos elementos que compõem o universo. A gente vai ver como que isso está. Eu me surpreendi hoje não, né? Esses dias, nessa temporada, com essa pesquisa, e enxergando isso no Livro dos Espíritos, que eu não tinha enxergado antes. Até notei aqui de lado, ó, matéria escura, por minha conta, né? Vamos ver se vocês vão concordar com um trem desse, né? Ainda com fundamento na doutrina espírita, para depois a gente passar para o universo, a gente vai ter que recorrer, a Fernandinha já tinha citado aqui para nós antes, na temporada dela, o hausto do Criador, né, Fernandinha? É a definição de fluido cósmico universal. Então, para a gente compreender o que é o fluido cósmico, nós vamos contar com o André Luiz, capítulo 1 da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, em que ele tem assim, primeiro subitens, ele coloca um monte de pequenos itens, que ele foi generoso conosco, ele sabe que a gente não dá conta, se aumentar muito a cabeça, tico e teco aqui dentro não acompanha. Então, quando o assunto é muito grave, ele divide bastante, em muitos pedacinhos, para a gente ler um pedacinho de cada vez, né, e conseguir compreender. Então, ele fala assim, dentro do primeiro capítulo, que o título é Fluido Cósmico. Aí vem o subitem, plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Né? Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Foi a primeira vez que eu consegui enxergar o universo um pouco melhor. Porque quando você fala de uma coisa que não tem limite, não tem fronteira, não tem como se delimitar, tem duas coisas que me ajudaram muito. Uma foi uma historinha do Maurício de Souza, daqueles personagens dele. Tem um personagem que é um astronauta, vocês já viram? E tinha uma historinha do astronauta em que ele chegava num determinado lugar e tinha uma plaquinha lá no espaço, estava escrito assim, fim do universo. Fim do universo. Aí ele chega lá, olha aquela placa, acha aquilo muito esquisito, né? E a hora que ele tirou, era uma cortina com uma plaquinha que era para separar ali. Quando você tira a cortina, tem mais um monte de coisa depois da cortina. Então não tem fim. Como é que a cabeça da gente vai conseguir imaginar uma coisa que não tem fim? Às vezes causa até sofrimento para nós tentar imaginar uma coisa que não tem fim, não tem limite, né? Vamos fazer doer um pouquinho, antes da gente ler o resto aqui? Imagina que nós vamos sair para tentar navegar e compreender o universo. Escolhe uma direção. Cada um pode pensar na que quiser, eu vou sugerir uma para unificar. Vamos para cima, porque tem a turma lá da sala virtual, que também vai ficar com dificuldade de escolher uma direção. Aqui, se eu falo, vamos para frente, vocês vêm para cá e eu vou para aí, isso não vai dar certo, né? Então, vamos para cima. Mas para cima com base em quê? Por um acaso o universo tem embaixo? Tem em cima? Nós vamos para cima com base em quê? Então, em primeiro lugar, tem que ter um ponto de referência. Só se tiver um ponto de referência, você consegue estabelecer qualquer coisa. Nosso ponto de referência vai ser o nosso chão aqui no abrigo da luz. Para cima desse chão aqui, sentido vertical. E aí a gente vai, começa a viajar, começa a subir, começa a ir. Aí lá em cima vocês lembram da filha que ficou em casa. Por que eu não trouxe a filha nessa viagem? Sabe por quê? A sorte do Cláudio, que está aqui com a esposa e a filha. Família está completinha no EMEG, né? Aqui, ó, a dona Miriam também, né? Gente, eu esqueço o nome do senhor. Socinval. Eu cismei que o nome do senhor começa com A, não sei por quê, né? É Socinval, né? O Socinval com a dona Miriam estão aqui completinho, então eles vão de mãozinha dada, não tem problema. Mas e a gente que deixou alguém querido em casa, como é que fica? Não é? Porque eu vou contar para vocês uma coisa. Se a gente pegar essa viagem, não tem fim, não. Vocês acham que a gente vai conhecer tudo? Eu estou escolhendo uma direção num ângulo de 360 graus. Poderia escolher qualquer uma outra. Qualquer uma delas que a gente escolher e começar a seguir, não tem fim, não. Agora, você imagina que eu vou por essa aqui e meu filho que eu amo vai pela de cá. Ai,
mãe, eu não posso perder meu filho, não, não, de jeito nenhum. Aí a gente, não, você vai ter que vir para o meu caminho. Aí, não, mãe, eu sou independente, eu quero ir para aquele ali. E aí? E aí? E a dor? Né? Aí a gente fala, não, meu Deus, eu vou perder o egoísmo. Cláudia falou do egoísmo aqui, nós vamos citar ainda Mundo Regenerado hoje, viu? Interessante né, esse entrosamento. Então, olha só, o egoísmo faz com que a gente queira prender as pessoas, prender, né? Ao nosso comportamento, à nossa direção. A gente pensa que vai perder o rumo da outra pessoa. Não vai não, gente. A Alcione não arrancou lá de Sírios, não veio aqui ajudar a galera? Como é que ela sabia que a galera estava aqui? Os pensamentos chegavam lá. Né? O padre Carlos, que estava aqui rezando, tem uma hora lá que ele fala assim, né? Em que estrela, em qual estrela, por onde andará a Alcione a esse momento? Ele não tinha nem noção. Ele sabia que ela estava muito acima da condição dele, mas não tinha noção. De baixo para cima, a gente não tem noção. Mas de cima para baixo, o controle é completo, gente. É completo. Né? Então, a gente não perde o rumo, não, viu? Sempre que a gente quiser conexão com as pessoas que a gente ama, a gente vai conseguir essa conexão. Pelo pensamento e pelas intercessões. Quantos espíritos superiores intercedem na colônia Nosso Lar para que pessoas queridas deles, que estão nas trevas, sejam assistidas lá? Né? Eles sabem exatamente onde está a pessoa querida, em qual lugar do fundo do umbral que a pessoa está andando agora. Sabe? Porque acompanham isso com uma precisão muito maior do que a nossa. E sabem o momento certo de interceder, de conduzir, né, de fazer. Mas se a gente deixar, o egoísmo fala assim, você vai perder as pessoas que você ama. Então eu tranco os pensamentos e prefiro pensar só nesse mundinho aqui. Só nessa terrinha aqui e no que eu posso fazer aqui dentro. Né? Então vamos ver o que o André Luiz continua falando aqui. Ele cita a cocriação em plano maior. Vou ler só um pedaço, tá? Nessa substância original, o plasma divino, né, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível. E aí vou saltar lá para frente. Essas inteligências gloriosas, nós podemos incluir Jesus dentre elas, tá, gente? Tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Tá vendo? Então aqui ele está falando das inteligências cósmicas, né? Jesus é um deles, porque o Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz, né? Que Jesus faz parte da pleiade de espíritos que constituiu o planeta Terra e constituiu o sistema, recebeu o sistema solar, a nebulosa solar e os pedacinhos que foram sendo separados. Ah, Jesus, toma aqui, a terra é sua. E é só a terra que está sob a ordem de Jesus? No Evangelho tem aquela passagem que fala que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Vou traduzir para o popular, para a nossa linguagem de hoje. Eu cuido de mais espíritos que não estão na Terra. Estão em outros planetas. Então ele é responsável não só pela Terra, é responsável por outros planetas, quais ele não falou, porque a gente não ia aguentar nem suportar nem a informação de que a Terra não era o centro do universo, que dirá falar que ele tinha espírito em outro planeta que ele estava cuidando. Né? Não ia dar conta, a turma não ia jogar pedra, e era pedra para valer, né? Não é só crucificar, não, vamos apedrejar logo e acabar com essa história aqui. Então pois não, Cláudio? Na verdade, uma dúvida, porque se a gente for olhar naquele prisma dos exilados de capela, Sim. eles seriam ovelhas de outro aprisco, né?
E Isso. outros seres que também vêm para a Terra, dentro dessa sistemática da pluralidade dos mundos habitados, eles também seriam de outros apriscos, né? Sim. Aí eu fico pensando se essa questão dos apriscos seria em relação à localidade geográfica ou em relação a apenas vastidão de espíritos de diferentes locais. Ou seja, tentando traduzir aqui, o terreno é o mesmo, ou seja, o terreno é só aqui na Terra, que ele é o Cristo aqui somente da Terra, ou ele é o Cristo também de outros planetas, porém na questão do aprisco, o terreno segue sendo o mesmo, mas as ovelhas de outros apriscos diferentes. O Emmanuel deixa claro para a gente que são outros planetas mesmo, né? Ou outras estrelas, outras moradas espirituais. Todos os 5 romances, e eu só observei isso depois que eu comecei a preparar essa temporada, em todos os 5 romances nós temos seres de outro planeta na Terra. E o Emmanuel fala rasgado. Quando a gente começa, o Paulo Estevão é o único que ele deixa só uma ligeira noção, mesmo assim ele fez questão de colocar a passagem do Paulo, em que ele fala que foi no 3º céu. Ele foi no 3º céu, quando ele encontra com o primeiro encontro dele com Abigail e Estevão, né? Logo no início, quando ele retorna do deserto, ainda antes de começar a tarefa, que o pai dele põe ele para fora de casa, é naquela fase ali, que ele deita numa escada, e aí ele fala que ele não sentiu que adormeceu, ele sentiu um torpor. Então ele não sabe se está no corpo ou fora do corpo, segunda carta aos Coríntios. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ele fala assim, né? Na Bíblia, segunda carta aos Coríntios. Mas conheço um homem que há 14 anos, deu até uma data para a gente, né? Há 14 anos, 2 semanas, 2 de 7, hein? 7 vezes 2, né, Cláudia? Há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, um homem foi ao 3º céu e ouviu palavras inefáveis. E ele fala que não conseguia nem traduzir ali, né, na carta aos Coríntios. Lá no Paulo Estevão, o Emmanuel narra detalhadamente esse dia, esse acontecimento que aconteceu com o apóstolo Paulo. E fala que foram Abigail e Estevão que o visitaram pela primeira vez, né, para falar com ele. E Abigail ainda brinca com ele. Saulo ainda, ele ainda não chamava Paulo, Saulo. Saulo, que é isso? Choras? Mas a tarefa nem começou. Já está chorando? Né? E o Estevão já, né, a voz do mentor, a voz que direciona, Saulo, levanta-te. Ele estava ajoelhado chorando, né? Para encontrar aquela turma no 3º céu. Parece que é esse o CEP, ele não deixou, né? Não falou onde é, ele não falou onde é, né? Mas a gente pode deduzir que assim, a terrinha aqui é muito pouco para um encontro dessa magnitude. E nos outros, só para concluir e te passar, Cristina, nos outros livros, o que ele faz? Há 2000 anos, a Lívia desencarna na Arena dos Leões, nós comentamos aqui a semana passada, e ela vai para fora da Terra, né? É conduzida para um campo de repouso, onde Jesus faz uma palestra para eles lá, distante da Terra. E quando eles recebem o convite, né? Pode escolher onde que vocês querem ir, para que planeta que vocês querem ir. A Lívia escolhe retornar à Terra, mas não para reencarnar, ela não recebeu essa autorização, mas recebeu para acompanhar em espírito o final, os últimos anos da existência do senador Públio Lentulus. Lívia, fora da Terra. E aí ela falou, naquele momento eu compreendi o significado do ensinamento do Cristo, as várias moradas na casa de meu pai. Porque ali ela viu, mostraram para ela e deixaram ela escolher, né? Isso, há 2000 anos, Paulo Estevão, Ave Cristo. Não, 50 anos depois, vem primeiro, né? 50 anos depois, Célia. Como que Emmanuel apresenta a Célia para nós? Um anjo que paira acima das circunstâncias da terra. E ele vai falar no livro, lá no final, no capítulo final, que ela desencarnou e já subiu. E que ela está intercedendo e acompanhando o progresso dos seus familiares aqui na Terra, de um outro planeta, de um mundo superior. Aí ele não cita qual mundo,
mas fala claramente que é um mundo superior, é outro planeta, né? Ave Cristo, logo em seguida. O que nós temos lá? No início do livro, abertura do livro, Quinto Varro. Quinto Varro é um espírito que não precisava reencarnar na Terra mais, não. E aí, o que faz o mentor conversando com ele lá? Ele pede para reencarnar, para ajudar a resgatar um filho que estava perdido nas trevas. E o mentor fala para ele assim, ó, meu filho, isso não é muito bom, não. Você não precisa disso. Você já pode fazer a sua evolução e cita um monte de coisas boas, né, que o Quinto Varro já tinha feito, que ele tinha tirado nota boa nas últimas encarnações, não ia precisar voltar na Terra, podia continuar em lugares melhores, em condições melhores a evolução. Para que voltar na Terra? O Quinto Varro teve que insistir, comentou, falar, eu tenho um filho que está lá, eu não vou conseguir subir mais, ficar tranquilo, ser feliz, lembrando desse filho que está perdido nas trevas. E aí ele consegue uma autorização de 1 século, 100 anos, para trabalhar pelo resgate do filho. Reencarna 2 vezes durante esse período. Dor, sofrimento, testemunho, martírio pela causa cristã, e conseguiu, no final da 2ª reencarnação, finalmente modificar o coração, a predisposição do filho. E ele mesmo, outro planeta. Não precisava ficar aqui mais. Depois do Ave Cristo, renúncia. Renúncia ao Alcione, que a gente trabalhou o ano passado aqui no seminário, vem de Sírios. O Emmanuel já começa o livro narrando sobre Sírios. Outra estrela, é uma estrela. É um sistema que ele chama, a ciência da Terra diz que é um sistema binário, são dois sóis, né, 2 estrelas, e o Emmanuel fala que são 3 sóis. Ele fala, Sírios é iluminado por 3 sóis. E a ciência da Terra está caminhando para enxergar alguma coisa que não conseguiram ver ainda e que está lá misturada nesse sistema binário, Sírios A, Sírios B. Todos os romances de Emmanuel, ele cita. Aí você pega o A Caminho da Luz, ele fala da formação da Terra e fala dos exilados de Capela, que o Cláudio lembrou aqui para nós. Exilados de onde? Capela. Que raio de Capela é esse? Capela é um orbe de um outro. Capela é um sol. É um sol. E um dos planetas em torno desse sol estava passando por uma fase igual à da Terra. A fase de transição. Né? Transição de mundo de provas e expiações para mundo regenerado. Então, saiu aquela chusma de espírito complicado. E quem que recebe esse monte de espírito complicado? Jesus. Aquele monte de ovelha. Agora, por que a gente sabe que Jesus coordena esses planetas todos? Porque todos esses espíritos, Lívia, né? Quinto Varro, a Alcione, tem mais um, a Célia, né? Que nós estamos aqui lembrando, todos eles são profundamente cristãos. Todos eles morrem martirizados em favor da causa cristã, ensinando e defendendo o cristianismo, né, acima de tudo. E a Alcione, por exemplo, lá em Sírios, antes de vir para cá, ela estava lá com o mentor dela, o Antênio, e ele é responsável pelo trabalho do Cristo lá naquela estrela de Sírios. Então, é um monte de ovelha e é um monte de planeta mesmo. E não é só sistema solar, não. Está um pouco maior do que isso. Porque a gente faz com Jesus a mesma coisa que a gente faz com Kardec. Bota ele sentadinho do nosso lado, é o nosso irmão mais velho, né? Você vê o que os apóstolos fizeram, o que o povo fez com Jesus naquela época. Não acreditaram que ele era Messias. Ele teve que fazer um monte de coisa, né? E o pessoal ficava ali, será que é esse mesmo? O João é primo de Jesus, João Batista, primo de Jesus. E mandou um dos apóstolos, o senhor é o que devia vir, ou a gente deve esperar outro? O João Batista, ainda duvidando, cresceu junto com Jesus, deve ter visto, né, presenciado coisas que não estão narradas, né, nos livros. E, no entanto, o senhor é mesmo Messias ou a gente vai ter que esperar outro? Né? Então, tamanha simplicidade
do Cristo, a simplicidade de Kardec, desses espíritos todos. Nós podemos estar convivendo com pessoas de outro planeta, mas dada a simplicidade, a obscuridade, no desenvolvimento da própria tarefa, ficam ali debaixo de um calado, dando o seu testemunho, e a gente não sabe. A gente não tem nem noção de que espírito é esse, o tamanho desse espírito, né? E não valoriza. Quando desencarnar, vão comunicar. Não acredito, é mesmo? Não, quer dizer que a Cristina era aquilo tudo? Estou brincando com a Cristina, porque é irmã, né, Cristina? Né? Então, é assim, a gente não tem noção das pessoas que estão do nosso lado, viu, gente? Pode começar a ampliar a capacidade de perceber, porque às vezes a gente está tratando mal anjos de Jesus que estão presentes na nossa vida, né? Mas isso aí, vamos passar para a Cristina, que está coitada, dei nela um chá de cadeira. Então, é isso. Pode falar, Cristina. É bom lembrar que, às vezes, o anjo está numa veste de mendigo, está numa veste... Estou querendo ser... Está na veste da sogra. Estou querendo fazer está na veste do cunhado. Não. Exatamente. Está na veste de pessoas desconsideradas socialmente. É isso aí. É bom a gente pensar sobre isso, para a gente aprender realmente a ver o outro como próximo, né? É isso. Mas aqui... A dúvida do nosso amigo aqui foi excelente. E a resposta que a Jussara foi trabalhando ali, boa demais, pode confirmar o que eu já ouvi de alguns expositores que têm estudado sobre o tema, mas eles não deram fontes, a gente ainda tem que pesquisar, de que realmente Jesus não comanda só um planeta. Jesus o quê? Eu já ouvi um expositor muito sério, que Jesus ele administra no mínimo 5 planetas. Daí para mais, daí para mais, né? Essa sua fala, né? Sim. Agora, nós, ao estudar Caminho da Luz, nós vamos ver que é uma comunidade de espíritos puros. Isso. Então tem muito Cristo. Tem vários Cristos, né? Comandando aí. E eles trocando figurinhas no nosso dizer popular. Um ajudando o outro. Mas a minha questão é quando você falou de co-criador. Um determinado amigo, muito querido meu, estudioso também, no movimento espírita, ele um dia falou para mim, senhor Simonete, eu preciso te confessar uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade de aceitar essa expressão co-criador. Achei bonito da parte dele, assim. Ele praticamente me confidenciou, e eu estou colocando isso a nível de estudo para nós aqui. Eu falei assim, mas, meu amigo, nós já estudamos nas obras, né? Do Emmanuel, traz lá claramente, sim, Simonete, mas o meu íntimo não aceita. Eu só consigo conceber criador, qualquer pessoa que cria como um único, o Deus Pai Criador. Então, uma coisa para a gente, assim, primeiro entender que nós não temos que dar conta de entender tudo mesmo, né? E isso é muito natural, mas isso de vez em quando me vem à mente, até para a gente se auto-perguntar, a gente realmente entende esse lugar de co-criador? Pois eu acho. Porque tem o co-criador em plano maior. E eles já nos colocam, viu, gente? Isso. Que nós podemos ser co-criadores em plano menor. Sim, o André Luiz assim, também fala isso. É para a gente avançar no entendimento de que nós, na nossa vida diária aí, usando, e aí lá o Vida e Sexo de Emmanuel explica isso muito bem, a energia criadora, que a energia sexual é energia criadora, ela não é apenas para a reprodução, mas ela é para que a gente possa criar, recriar, criar e recriar. Com certeza. Nós todos estamos em planos bem menores, mas co-criando. E para refletir sobre isso, porque nós criamos situações negativas, nós também podemos co-criar a presença do mal, a presença dos equívocos, mas podemos co-criar nos espaços que estamos, com a família, na casa espírita, no trabalho, criar boas obras. Isso. Co-criar boas obras. Mas ele me falou isso com uma dor, sabe? Ele falou assim, Simonete, eu não consigo. Pois é. Eu não consigo. Para mim, criador é atributo divino. Ninguém pode... Ele acha assim, no íntimo dele é como se nós usurpássemos
um atributo que não nos pertence. Olha que discussão interessante. Mas é o que falou a questão 27 do Livro dos Espíritos. Deus é o Criador, é só Ele. Nós somos co-criadores, né, em plano menor, isso mesmo. Né? A gente é co-criador. E o André Luiz traz essa ideia que você trouxe, e eu selecionei o trecho, mas mais para frente, quando a gente chegar no ser humano. Porque aí o que acontece? A cocriação em plano menor, ele dá exemplos macro, né, para nossa compreensão. Então ele fala do umbral, das regiões inferiores, que são criações da nossa mente, da mente dos encarnados, né, no plano espiritual. E que aí a gente vai ter que se esforçar para compreender. A gente é que está produzindo essa coisa toda aí, né? Pois não, Cláudio? Antes de eu falar que eu ia falar, só voltando um pouquinho na fala da Cristina, essa questão da cocriação eu enxergo como, cada vez que a gente manipula o fluido cósmico universal, Sim. A gente está manipulando ele, criando algo, né? Então, Com necessariamente, certeza. todos nós fazemos parte dessa obra Isso. coletiva, né? Eu acho que esse Com processo certeza. de criação. É. Mas é porque eu estava relembrando agora da minha dúvida, eu fico admirado com o tamanho da ignorância nossa, às vezes, de não conseguir enxergar certas coisas, porque a gente fica imaginando, não, mas é muito trabalho, né? Ficar organizando esse tanto de planeta, coordenando esse tanto de planeta. Mas aí, estava pensando aqui, a gente fica pensando, como é que Jesus dá conta de estar em tanto lugar ao mesmo tempo? A gente fica preso no corpo físico. Porque a gente acha que ele precisa estar lá fisicamente, assim, mas exatamente. o perispírito dele divide em quantos fragmentos ele quiser. Então agora ele está aqui no Brasil, ele está em outro planeta, ele consegue estar em vários... irradiação, né? O espírito não se divide. Eu falo né? Essa questão do desdobramento dele. A assim, irradiação, essa se amplia, né? E aí você capta, as pessoas captam a irradiação em lugares diferentes, em padrões diferentes, em condições diferentes. Então, Jesus está irradiando lá a paz para nós aqui. Cada um capta isso de um jeito, entendeu? Estamos todos conectados com ele. Não é que ele se dividiu em 8 bilhões, que é a população da Terra, só para atender a Terra. Estou falando do encarnado, sem contar os desencarnados, que chega a quase 30 bilhões, né? A população da Terra, se somar encarnados e desencarnados, aí nós vamos chegar quase nos 30 bilhões de espíritos, seres humanos, né? Sem contar o resto da criação, né? Mas olha, eu acho que essa dúvida do co-criador, quando a gente começar a estudar o universo, ela vai clarear um pouco de co-criar, porque a gente vai enxergar melhor Deus e vai enxergar melhor a criação e vai enxergar o que é o serviço do co-criador. O que o co-criador faz? Ele está criando, criou o planeta, criou. Jesus é que criou o planeta Terra aqui para nós. Ele criou assim do nada? Fup! Não. Ele pegou um pedaço de nuvem nebulosa, né, cósmica. Eu falo nuvem para facilitar a nossa compreensão, né? Então, da nebulosa solar, um pedaço da nebulosa solar, cheia dos elementos químicos que a Terra tem agora, foi entregue para Jesus. E ele começa ali o planejamento. Eu estou com a massa do bolo e vou fazer o bolo, entendeu? Quem ofereceu os ingredientes para fazer a massa? É Deus. Os ingredientes, só Deus. Agora, fazer o bolo pode ser outra pessoa, né? E aí cada um faz bolo de laranja, o outro faz de banana, o outro não quer fazer bolo, faz pão. E usa ali os mesmos ingredientes, farinha de trigo, açúcar, ovos, e tu vai fazendo ali do seu jeito, né? Cada um do seu jeito e faz um monte de coisa diferente. Mas os ingredientes você não criou. A gente não construiu a farinha de trigo. O ser humano teve que plantar o trigo, né? Ele não gerou a semente do trigo. A ciência não chegou nesse ponto ainda. Pode até clonar, pode até fazer alterações genéticas, mas o original da semente do trigo é Deus. Não tem saída. Então, quem oferece o recurso básico é Deus. Agora, co-criar, aí é outro ponto, porque você já pega de uma determinada altura e aí você vai trabalhar aqueles elementos. Mas vamos construir o universo. 10 minutos dá para a gente falar um pouco sobre ele, né? Olha só. Qual que é a teoria mais aceita para a criação do universo que a ciência adota na atualidade? Aceita, né, gente?
Tem algumas, mas nós vamos ficar com a mais aceita, que nos atende também, a compreensão. É o Big Bang, né? A grande explosão inicial. Os estudos científicos, as pesquisas, já alcançaram até muito próximo, questão de fração de segundos, né? Não chegou na explosão ainda não chegou nesse ponto, mas já chegou muito perto, e já consegue construir um modelo de compreensão do que nós estamos vendo aí. Não tem fim, nós já falamos aqui, se puser uma plaquinha, fim do universo, pode olhar porque é fake news. É alguém tentando te passar. É golpe. Se tiver a plaquinha fim do universo, é golpe. Não acredite, não tem fim. O espaço não tem fim. Né? Então, essa explosão inicial, fala-se do átomo primordial, ela ocorreu uma pequena partícula, né? Vamos textualmente aqui. É a explicação mais aceita para a origem do nosso universo. De acordo com essa hipótese, todos os elementos conhecidos e desconhecidos que estão presentes no espaço vieram de um único ponto de altíssima temperatura e densidade infinita, que era chamado então de átomo primordial. Há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Então, quando começa o tempo? Né, Cláudia? Fiquei devendo uma resposta dessa lá atrás, na temporada, né? Como que devolve, quando começa o tempo? Começa a partir da explosão, porque a explosão gera matéria. Tudo que existe, né, no nosso universo, ó, segundos após o início da expansão, o universo era composto essencialmente por um conjunto de partículas, chamado de plasma de quark-gluons. Quark-gluons é uma partícula, gente, é o átomo dividido em um monte de outros pedacinhos. Até o tempo de Kardec, a gente acreditava que o átomo era indivisível, né? Que não era a menor porção, né? E que a partir dali não tinha mais divisão. O átomo era a coisa menorzinha que a gente conseguia imaginar. Pois a ciência já chegou bem mais longe, já partiu o átomo num monte de pedaços. Esse quark-gluons são pequenos pedacinhos do átomo, né? E foi apelidado de sopa primordial. É como se de repente no universo aparecesse com a explosão uma sopa primordial cheia de elementos. Sua temperatura era de 5,5 bilhões de graus Celsius. A nossa água ferve a quanto mesmo? A nossa água, eu nem pesquisei isso não. Quanto, Luci? 100 graus. 100 graus a água está fervendo. Imagina 5 bilhões e 500 milhões de graus. Era a temperatura desse ponto primordial onde ocorre a explosão. Essa explosão jogou, né, para todos os lados, 360 graus, para todos os lados, uma infinitude de pequenas partículas de quark-gluons, né, que foram aí em interação, né? Esse plasma foi gradualmente resfriando, porque está no espaço infinito caminhando uma velocidade extraordinária, a velocidade da explosão, né? E a interação das partículas que o constituíam, que eram esses quark-gluons, deu origem a elementos como a luz. A luz surge 380 mil anos após o início dessa expansão. Surgiu a luz. E a partir daí, gente, vão surgindo os elementos químicos, né? Essas partículas vão se agrupando. A tabela periódica que a gente conhece, que estuda na escola, na química, são os elementos que foram disseminados e que vão constituir os planetas, as galáxias, né? E tudo que a gente conhece. Tudo que a gente conhece. Esse é o Big Bang. Agora, e aí? Recentemente, a ciência comprovou que essa velocidade está acelerando. Uma coisa é o negócio explodir e sair tudo numa velocidade constante. Coisa diferente é você constatar que isso está acelerando ao longo do tempo. Existe alguma coisa fazendo essas galáxias, essa matéria que foi disseminada
acelerar a sua expansão, né? A sua expansão. E aí tem uma teoria muito interessante que fala do fim do universo. Estão querendo saber? Vocês querem acabar com tudo? Olha, o Livro dos Espíritos fala da lei de destruição. Destruição é lei, né, gente? É lei de Deus. Não adianta a gente lutar contra, não, né? Então, existe uma proposta, e eu achei que encaixou perfeitamente com o que o André Luiz fala. É lindo. É aquela coisa de ficar até meio tonta, de tão satisfeita de ficar imaginando, né? É a tal da Big Crunch. Big Crunch, o que é isso? Grande colapso. É uma teoria cosmológica que propõe que o universo, após essa expansão enorme, iniciada pelo Big Bang, vai parar de crescer e vai começar a contrair por causa da lei de gravidade. Vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem da fala do André Luiz, que ele chama, como é que ele chamou aqui? Ele faz para a gente uma descrição, falando... Ô, gente, está lá do outro lado? Vixe, Maria. Não é não, é no Livro dos Espíritos, desculpa, gente. É no Livro dos Espíritos, no final da questão 27. Ele fala o seguinte aqui, olha. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, ele está falando do fluido cósmico, sendo agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade dá. Então, ele está falando aqui que o fluido cósmico é que oferece a força da gravidade para nós, que da matéria ser atraída. E vai chegar um momento no universo, nessa teoria do Big Crunch, que não vai ter mais como expandir. E a própria gravidade vai forçar a matéria de retorno e vai ser um Big Bang ao contrário. Tudo que se expandiu em grande velocidade vai retornar em grande velocidade como se fosse um buraco negro. Como se fosse um grande buraco negro. E suga tudo isso daí. E qual que é a proposta que eu achei maravilhosa? É que isso tudo reúne tudo no átomo primordial de novo, que se condensa todo de novo e torna a fazer uma grande explosão. Então é um Big Bang atrás do outro. É um universo atrás do outro, na sequência, né? E como é que a gente, se for retroagir, os Espíritos mesmo falam nessas questões do Livro dos Espíritos. Vocês conseguem imaginar Deus inativo em algum momento? Ah, estou sentado aqui e de repente me deu vontade de criar o universo. Aí cria o universo. Será que ele estava à toa antes de criar o universo? Então, se Deus é eterno, a criação também é. Então, se o Big Bang é uma grande explosão que cria um universo, o Big Crunch é uma contração da matéria que destrói esse mesmo universo e oferece material para uma nova explosão e um novo universo sendo criado. É muito complicado. É muito difícil para a nossa cabeça acompanhar, não é? Então é o seguinte, tem alguns dadinhos aqui do universo, rapidamente, né? Porque a idade, 13,8 bilhões de anos, essa origem que é o Big Bang, a composição é muito importante para nós, que a ciência da Terra já chegou. 68% da composição do universo é energia escura. Por que eles chamam de energia escura? Porque eles sabem que existe, mas não conseguiram detectar, não conseguem falar nada sobre ela. Só sabe que existe, né? Então chama de energia escura. É a força repulsiva que acelera a expansão do universo. É energia escura. Está acelerando a expansão. Depois, 27% do universo é matéria escura. O que é matéria escura? Matéria invisível que exerce a atração gravitacional, agindo como uma cola. Agora eles tentaram falar a nossa língua, né? Agindo como uma cola que impede que as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea, por exemplo, se desfaça enquanto ela gira rapidamente. Então, a energia da gravidade,
né? Matéria escura, 27%. E aí, para completar os 100%, falta 5%. 5% é a matéria comum que a gente consegue perceber. Os átomos, as estrelas, os planetas, tudo que existe do ponto de vista da matéria é 5% do que é o universo. 5%. Né? Aí, esses 5%, aqui a gente consegue compreender que o 27% ali, ó, a matéria escura, seria o fluido cósmico universal, porque ele está lá, a gente sabe que ele dá origem a tudo, inclusive a matéria do plano espiritual, que a gente vai comentar na próxima semana, né? Mas a ciência da Terra ainda não consegue identificar e qualificar adequadamente. E a maior parte, 68%, ninguém sabe o que é. São os espíritos de Deus por aí, né? Os puros, porque já são imateriais, não tem resquício de influência da matéria, mas, né? E que coordenam, são co-criadores em plano maior, né? Mas o que é essa energia escura? Não se sabe, só se sabe que é ela que está acelerando a expansão do universo. E que, portanto, para uma nova explosão, provavelmente daqui 20 bilhões de anos. Dá para vocês respirarem daqui até lá, né? Não precisa ficar com muito medo, né? 20 bilhões está bem longe de anos, e daria uma idade total do universo de 33,8 bilhões de anos, né? Do Big Bang até o Big Crunch, onde ele vai encolher todo de novo para depois fazer uma nova grande explosão, né? Mas na semana que vem a gente fala um pouquinho da Via Láctea, da infinitude de galáxias que tem, gente. Contém centenas de bilhões de galáxias no universo. Centenas de bilhões de galáxias. A cabeça da gente não acompanha o número desse. Só a nossa galáxia, Via Láctea, de 200 a 400 bilhões de estrelas. O nosso Sol é contado como uma estrela. Os outros 8 planetas que acompanham não estão na conta, não. Isso aqui, ó, como eles colocam aqui mais para frente, né? É como se acredita-se que existam mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. Se você for contar de outras galáxias, né, que eles já conseguiram identificar. Sextilhão é o 10 com 21 zerinho na frente. Como que nós vamos entender um número desse? Não tem a mínima condição de compreender. Né? Então, assim, a casa do Pai, eu vou te contar, cresceu demais, viu? Cresceu demais da conta, dá vontade na gente de tomar aquele cafezinho que o Chico fala. Né? Semana que vem a gente continua e queremos adentrar o plano espiritual e falar das moradas no plano espiritual. E aí nós vamos conversar bastante. Tá? Que Jesus nos abençoe a todos. Tem recadinho dos meninos. Toninho, não dei conta, né, de parar um pouquinho antes para poder deixar pelo menos o universo já falado, né? Não tem problema não, Ju. Obrigada. O assunto é sempre interessante, né, envolvente, então faz parte. Tá certo. Vamos só aproveitar, né, a reunião, porque a oficina, para quem participa, a oficina de evangelho, que acontece toda terça-feira às 7 horas, se encerrou hoje. Hoje nós fizemos o último episódio da temporada atual da oficina. Então a oficina agora vai passar por um novo ciclo. Esse novo ciclo vai começar na primeira terça-feira de março agora de 2026, dia 3 de março. Então a partir do dia 3 de março, nós vamos desenvolver um novo ciclo da oficina, explicando, né, trazendo aqui todas as considerações novamente, para quem tem interesse em fazer uma reflexão, né, aprofundar um pouco mais a sua reflexão em texto bíblico, conhecendo um pouco melhor o sentido das expressões colocadas no Evangelho, aproveitando o conteúdo imenso que o Antigo Testamento oferece de suporte, levando em conta as questões culturais. Então nós vamos usar doutrina espírita como chave para fazer esse entendimento. Sintam-se todos convidados a partir do dia 3 de março para estar conosco. Tempo estimado aproximadamente próximo aí de 2 anos de oficina. Então é 2 anos, toda terça-feira, aqui, 45 minutos para a gente trabalhar isso. A gente vai dividir ela novamente em 3 fases. Uma primeira fase introdutória,
para a gente entender os elementos primordiais para fazer essa reflexão. Uma segunda fase de abordagem dos textos de forma bem sintética. Então nós vamos abordar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E uma terceira fase que a gente vai trabalhar ciclos, ok? A próxima temporada da oficina será integralmente gravada e disponibilizada no canal do YouTube do Abrigo da Luz, tá? Então fica aí o convite para todo mundo. Semana que vem não temos oficina, só lembrar isso. Fernandinha, mas tem EMED. Terça-feira tem EMED. E quem quiser vir antes, no horário da oficina, tem problema não. Nós vamos estar aqui e a gente bate papo, tá? Olá, pessoal. Vou ser breve, tem um recadinho, né? Eu vou ser breve, eu sei que já passou do horário, mas tem um recadinho importante da coordenação da biblioteca, que as agendas lindíssimas, né? Elas estão em promoção para liquidar o estoque a R$ 35,00. Então, quem ainda, né, desejar organizar aí o ano, é só procurar a biblioteca. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo por esta hora bendita. Jesus querido, Mestre amado, Pastor de nossas almas, nós te agradecemos muito por estar conosco a cada dia, por estar conosco ajudando-nos a trilhar estes caminhos que já trilhastes. Senhor Jesus, é tão complicado para a nossa atual compreensão compreender o que é o universo, compreender toda essa dimensão, mas sabemos que nas infinitas moradas do Pai é o amor que preside. Ajuda-nos a amar e assim a nos aproximarmos de nosso Pai. Esteja conosco, pois é só disso que precisamos. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Vão com Deus. Bom retorno aos lares. Tchau, tchau.